Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Vamos começar no 21. É interessante como Deus age, porque a nossa vida ela é nunca linear. Ou seja, tem dias bons na sua vida? Sim ou não? Mas tem dias ruins? Muitos. Tem dias de sol, mas tem muitos dias de chuva também. Tem dias claros, muitos dias escuros. Tem dia que a gente ri, mas tem muitos dias que a gente chora. A vida ela é cheia de surpresas, ela não apresenta nenhuma segurança. A vida na terra não apresenta nenhuma segurança. Por exemplo, você pode achar, mas eu vou ganhar dinheiro, vou ter mais segurança. Vai ter mais segurança financeira, porque você pode ter um problema de saúde e morrer do mesmo jeito. Não é porque você prosperou no teu negócio que o teu casamento vai dar certo. É uma outra área para se cuidar. Ou seja, nós não temos muitas seguranças enquanto estamos nessa terra. A vida terrena é um risco. Tem dia que você se sente corajoso, mas tem dia que você está medroso, medrosa. Eu não sou um cara medroso. Em geral, eu sou corajoso. Se você perguntar assim, Tiago, você é corajoso ou medroso? Eu diria, eu sou corajoso. Porque, em geral, eu tomo atitudes corajosas. Mas eu já tive muitos dias de medo. Eu já tive dias de temor, de pânico. Aliás, eu já tive ataque de pânico. Já tive que ir para o hospital por causa disso. Ainda assim, não sou um covarde, eu sou corajoso, mas eu tive dias ruins. Quem está entendendo? No casamento você pode ter dias bons e dias ruins. Na criação dos filhos tem dia que está tudo bem, tem dia que está muito difícil, você ora mais por eles. Às vezes em festividades como o Natal, a gente lembra mais de um do que de outro, porque um veio parentes que não criaram problemas, deu tudo certo na ceia de Natal, mas teve outros que foram mais problemáticos, você quer esquecer. Nem tudo que a gente planeja acontece do jeito que a gente quer. Aliás, não existe nenhuma promessa na Bíblia que nós não teremos aflições. A promessa bíblica é que vamos terminar bem. O processo vai ser cheio de aflições. Mas para quem está em Cristo Jesus, eu tenho uma palavra para você. Você vai terminar bem. E a Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, diz assim: E Davi... Quem é Davi? Aquele que derrubou Golias, sabe? O grande guerreiro de Israel. Aquele que não tinha medo de nada e de ninguém. Que todo o exército de Israel estava em pânico diante do gigante. Ele falou assim, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, ele estava num dia corajoso. Mas agora nós vamos ver um dia ruim de Davi. Um dia em que o valente Davi foge de medo. Porque tem dias que temos coragem, mas tem dia que a gente quer se esconder. E a Bíblia diz a partir do versículo 10: E Davi se levantou, eu estou lendo na versão King James. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul. Temer é ter medo, tá? Então um homem que não teve medo de um gigante, agora estava com medo de alguém bem menor. Pelo menos em estatura. Você vê que tem coisa grande que não te assusta e tem pedrinhas no caminho que te fazem tropeçar. Você acredita num Deus que derruba Golias, mas não acredita num Deus que pode frear um rei como Saul. Tem dias que eu estou cheio de fé. Não sei se acontece contigo isso. Eu sou crente desde criança. Então tem dia que eu estou cheio de fé. Tem dia que se o diabo vier, eu pessoalmente pego ele. Isso nem de anjo, eu mesmo pego. Mas tem dia que eu vejo uma sombra e quero me esconder debaixo da cama. O ser humano é imprevisível. Imprevisível. Você pode se achar forte, você pode se achar corajoso, você nunca sabe como vai reagir diante de uma dificuldade. E Davi, diante de Golias, teve coragem para derrubá-lo e arrancar sua cabeça, mas diante de Saul, ele teve muito medo e fugiu. Então ele fugiu e foi para Aquis, o rei de Gate.
E os servos desse rei Aquis lhe disseram: não é esse aí Davi, o rei da terra? Lembre-se, seus inimigos sempre apontam o seu destino. Davi era fugitivo, eles estavam chamando ele de rei da terra. Seus inimigos sempre denunciam o seu destino. Já viu quando alguém fala assim: ih, essa aí está se achando, está achando que é modelo? É porque ela está te achando muito bonita. Está achando que vai ser o riquinho? É porque ele sabe que você vai prosperar. Os inimigos denunciam o nosso futuro. E a gente fica chateado achando que eles estão falando mal. Não, eles estão profetizando. Mas isso o tempo todo aparece na Bíblia. Os irmãos de José falaram quando ele era ainda um garoto: por acaso você vai governar sobre a gente? Vai. Governou. Quem mais desdenha já está entendendo para onde você está indo, e você mesmo não vê. E os servos de Aquis falaram: não é esse aí Davi, o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi feriu seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras no seu coração e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. Ou seja, ele saiu de um medo para outro pior. Saiu de um problema para outro pior. Não sei quem aqui já saiu de um problema para outro pior. Eu já. Sabe que eu vou te dar um conselho? Quando você tiver um problema que você está aguentando, não pede a Deus para te tirar, que você não sabe qual vai ser o próximo. Se está aguentando, fica. Porque às vezes você fala assim: Senhor, me tira desse problema. Falando: o próximo é pior. Tem vezes que eu já falei: Deus, volta para aquele. Tem como voltar? Porque no mundo a gente vai ter aflição. Se você está aguentando a que está passando hoje, calma. Você não sabe qual vai ser a próxima. Você acha que a vida vai ter alguma etapa sem problemas? É ruim. Com Deus, você tem esperança de futuro, mas ainda assim tem aflições. Com dinheiro, você resolve uma coisa ou outra, mas ainda assim tem problemas para resolver. Com a família em dia, você sofre menos diante dos problemas e das adversidades da vida, mas ainda assim tem adversidade. Ou seja, não importa se as áreas da tua vida estão em ordem ou não, a vida oferece aflições, ponto. Não é linear, é cheio de adversidade, é cheio de alto e baixo, tem dias bons e dias ruins. E Davi estava numa fase terrível aqui. E você vai escrever teu futuro com aquilo que faz nas fases terríveis. Você vai escrever teus próximos anos com as suas decisões nos dias difíceis. Aliás, as pessoas lembram muito mais de você nos dias difíceis do que nos dias bons. Porque nos dias bons todo mundo faz a mesma coisa. Viaja para a Europa, vai para um bom restaurante, comemora. Está com dinheiro no bolso, filho? Vai curtir. Eu quero ver no dia ruim que você vai fazer. É nesse dia que vão lembrar de você. Eu quero ver quando o diagnóstico chega, quando as coisas dão errado, quando tudo sai do teu controle. É nesse dia que as pessoas vão estar observando para saber quem é você de verdade. No dia bom não dá para descobrir quem é a gente, porque a gente faz o que todo mundo faz no dia bom, curte. No dia ruim, no dia mau, é que a gente coloca para fora o que é, quem somos e em quem confiamos. Davi, guardando essas palavras no seu coração, ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. Ele mudou seu comportamento diante deles e começou a fingir-se de louco. Arranhou as abas do portão com as suas próprias unhas e deixou sua saliva pingar sobre a sua barba. Então Aquis disse a seu servo: eis que vedes que o homem está louco. Por que então me trouxeram? Vocês estão vendo que esse cara está maluco? Por que trazê-lo até aqui? Ou seja, Davi ficou tão desesperado que se fez de maluco. Ou seja, eu não sei quem aqui já teve que se fazer de doido. Mas tem problema da vida que só te dando uma de maluco para sair. Está entendendo? Você está entendendo que você já passou pelo que Davi passou? Você está entendendo que nenhuma história na Bíblia foi contada por acaso? Tudo tem a ver com a tua história também? Então Davi agora ele está completamente perdido. Ele não pode voltar para sua terra, porque o rei Saul está perseguindo. Por que está perseguindo? Por inveja, é injustiça, mas ainda assim está perseguindo. Ele não pode voltar para sua terra. A terra que ele vai, reconhecem ele, não é esse aí o herói? Esse aí não era o rei da terra? Ele não era rei, ele era fugitivo. Mas os inimigos estão denunciando seu propósito, seu caminho, seu destino.
E aí ele fica com muito mais medo. E aí ele tem que fugir para um terceiro lugar agora. Capítulo 22. Davi, por isso, partiu dali e fugiu. Repete comigo, fugiu. É a terceira vez que ele foge em poucos versículos. Eu não sei quem aqui já passou uma fase da vida que teve que ficar fugindo de coisas, de pessoas, de situações. O problema é tão terrível que você prefere virar. Mas Davi, o grande, vai se tornar o grande rei de Israel, o maior rei que já existiu. O fundador de Jerusalém, a lâmpada de Israel, palavras da Bíblia sobre Davi. O pastor de Israel. Ele fugiu 3 vezes em pouco tempo, de tanto medo que estava. Então não ache porque você está com medo que você é covarde, porque pode ser só uma fase. Não acha porque você fugiu que você não vai dar certo, porque pode ser só uma fase, porque no caso de Davi foi só uma fase. Não acha porque você errou que tudo acabou, porque Davi também errou, e Davi errou feio. Mas em vez de correr de Deus, ele correu para Deus e resolveu. Eu não sei qual é a situação que você está hoje. Eu sei que talvez você não esteja no melhor dia da sua vida. Talvez você não esteja na melhor fase da tua caminhada aqui na terra, da nossa peregrinação terrena. Mas ainda assim, a promessa é: nós vamos terminar bem. Para quem não sabe, Davi morreu, apesar dos seus erros, apesar dos seus medos, apesar das suas fugas, apesar dos seus pecados. Davi morreu farto de dias, próspero financeiramente, com sua família em volta e com um sucessor no trono. Isso é muito difícil. Tudo isso se encaixar é muito difícil. Ou seja, ele passou por todas as aflições, mas terminou bem. Essa é a promessa para você nessa noite. Você vai terminar bem. O seu fim será melhor do que o seu começo, diz o Senhor. Tudo que você passou até aqui não se compara com o que ainda está chegando. Mas como é que isso vai começar a acontecer na vida de Davi? Peraí, ele vai para a sua terceira fuga agora. Ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. Nós estamos aqui debaixo de, como se fosse uma tenda. Imagina uma caverna. É um lugar no deserto, onde você entrava para buscar sombra, para dormir, abrigo. E Davi estava tão desesperado. O homem que seria um dia o maior rei de todos os tempos estava tão desesperado que correu para um lugar onde só quem estava com vergonha, endividado, amargurado de espírito ia se esconder. Na caverna. Ele tinha uma palavra sobre ele, de que ele seria rei de Israel. Ele não correu para o palácio para cobrar essa palavra. Ele não correu para o altar de Deus para cobrar essa palavra. Ele foi para uma caverna, porque estava com medo e confuso. Ele não sabia para onde ir. A gente vê a vida de quem venceu e acha que tudo foi premeditado, que a pessoa pensou em tudo, que a pessoa achou, eu vou fazer isso, vou fazer... Não, tem vezes que você acertou achando que estava errando. Davi aqui ele acertou, mas tenho certeza que no coração dele ele achou que estava errando. Afinal de contas ele está com medo, afinal de contas ele está fugindo, afinal de contas ele vai para uma caverna. E quando ele chega nessa caverna, escuta isso: quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviu isto, desceram até ele, e todos os que estavam em aflição, os que estavam endividados e os que estavam descontentes ou amargurados de espírito juntaram-se a ele, e Davi se tornou capitão deles, e com ele havia cerca de 400 homens. Na pior fase da vida de Davi, ele decide treinar quem estava pior do que ele. Deixa eu te falar uma coisa, tenho uma boa notícia para você. Não importa se você está na sua pior fase, tem muita gente passando coisas piores que você. A sua pior fase dá aula para muita gente do seu lado. Davi, fugitivo, sem ninguém para indicá-lo, sem recomendação, com medo, escondido numa caverna, encontra 400 homens piores do que ele. Ao invés de reclamar da vida, ele começa a treiná-los. Fala assim: eu tô mal, mas vocês estão piores. Vocês estão endividados, eu não estou. Vocês estão amargurados de espírito, vocês são marginalizados, eu vou treinar vocês. E com a experiência que ele tinha,
E com a vida que ele tinha, ele ainda era jovem, ele não tinha tudo nas mãos, ele não tinha equipamento nas mãos, ele não tinha máquina na mão, ele não tinha nada. Mas com pouco que ele tinha, era muito para quem não tinha nada. E ele começa a treinar, esses homens se tornaram o poderoso exército de Davi. Aqui começa uma máquina de guerra. Aqui começa a ser formado o futuro do governo de Israel. Aqui começa o destino de Davi. Nos piores dias da sua vida, ele começa a formar a sua melhor equipe. Nos momentos mais confusos da vida de Davi, ele começa a fazer as coisas certas. Porque o que você faz nos momentos de confusão, o que você faz nos momentos terríveis, é o que determina os próximos anos. É para quem você corre quando tudo está dando errado. Para quem você está correndo quando tudo sai do controle. E Davi, sem medo, agora, sem confusão mental, agora, porque antes ele estava. Ele começa intencionalmente a treinar aqueles 400 homens que ele não escolheu, que ele não separou, que não teve pré-candidatura para o exército nenhum, simplesmente era o que ninguém queria, a escória que estava escondida, ele resolveu treinar. E você reclamando que está trabalhando com fulano de tal, que o teu colega de trabalho é chato, mal sabe você que Deus não coloca pessoas perfeitas do teu lado, Ele coloca pessoas piores para você treinar com aquilo que tem. As pessoas boas é de vez em quando. Você não sabia disso não? As pessoas boas é quando você consegue marcar um almoço, é de vez em quando. É mentoria. É de vez em quando. Pessoa ruim é todo dia. Você não tinha percebido. Estou te dando a notícia. Por quê? Porque Deus espera que com pouco que você tem, você forme teu futuro treinando quem está do seu lado. Eu estou aqui com meus meninos que trabalham comigo, e muita gente que não está com a gente desde o início e não vê nosso dia a dia, fala assim: nossos meninos são excelentes, parabéns pela sua equipe. Ele não viu como a gente começou? Não viu quantas coisas eles tiveram que me perdoar e eu tive que perdoá-los? Quantas dificuldades a gente já atravessou e deixou para lá? Quantas lutas a gente venceu? É fácil chegar, tá tudo muito bem hoje. Claro, hoje. E os 5 anos de treinamento? Não vai falar? E as cavernas de Adulão que a gente passou, vai esquecer? Vai ver só o resultado e vai achar que é isso? Não, não é isso não. Para todo destino teve um processo. Para todo resultado teve uma fabricação. E ninguém honra a fabricação. As pessoas só querem o resultado. Davi então pega o seu momento de confusão mental, o seu momento de medo, e já que não tinha outra opção a não ser ficar na caverna, aqui entra quando Deus escreve sobre o teu futuro. Tem vezes que Deus te deixa sem opção. Não é para você ficar desanimado porque não sabe para onde ir. É para Ele te deixar parado no lugar que Ele sempre quis que você estivesse. Um lugar de dependência, um lugar de confiança só nele, um lugar onde você só pode fazer aquilo que tinha que fazer. Davi não tinha mais nada para fazer a não ser treinar aqueles homens, afinal de contas não dava para fugir, só tinha aquele lugar que estava abrigando ele, e ali estavam os endividados, os marginalizados, os amargurados de espírito, os que estavam descontentes com a vida. Ele não tinha outra opção. Deus te deixa sem opção para você cumprir o teu destino profético. 2014, quando eu quebrei, eu já tinha 2 filhos. Hoje eu tenho 4, rumo a uma ONG. A cada ano Deus vai acrescentando um. Não, paramos. Eu já tinha 2 filhos, eu tinha que decidir, porque eu estava quebrado. Perdi a empresa, perdi os negócios, estava devendo muito. Estava com processos na justiça. Eu só tinha 2 opções: desistir ou recomeçar. E a única coisa que eu tinha na mão para recomeçar era um diploma de desenvolvimento pessoal que eu tinha feito nos Estados Unidos, um mestrado que eu tinha naquilo, em treinamento de pessoas. E eu falei lá em casa: olha, a única coisa que eu tenho na mão é um diploma. Eu vou pegar isso e vou começar a fazer o curso.
Eu sei falar em público. Não era palestrante, não era treinador de pessoas ainda, mas sabia falar em público, porque fui criado na igreja. A igreja tem um trabalho social tremendo. Porque seu filho entra aqui, aprende a lidar com todo tipo de gente, aprende a falar em público, aprende a Bíblia mais do que você às vezes. Então a igreja, além de ser um centro espiritual, é um centro social como nenhum outro no nosso país. Se tem um lugar que teus filhos têm que ser criados, é dentro da igreja. Então, grave o que eu estou te falando. A única opção, Deus me deixou sem opção em 2014. A única opção que eu tinha era pegar aquele diploma e colocar, ou desistir. Ou me entrego, ou pego esse diploma e faço alguma coisa. Hoje nós estamos completando 10 anos de Instituto Destiny, exatamente 10 anos, 2024. Treinamos milhões de pessoas. Mais de 3 milhões de pessoas já passaram pelos nossos treinamentos online. Mais de 100 mil pessoas passaram pelos nossos treinamentos presenciais. 100 mil. E tudo começou porque eu estava sem opção. Hoje a gente vende milhões de livros no mundo. Eu sou publicado em 17 países. Mas meu primeiro livro eu escrevi porque eu não tinha outra opção, a não ser escrever um livro para fortalecer o primeiro curso. Deus te deixa numa caverna para você fazer o que só você podia fazer naquele tempo que você tinha que fazer para criar o futuro que Ele escolheu para você. Davi, então, na caverna de Adulão, começa a fabricação do seu reinado. O trono não caiu no colo de Davi. O trono veio quando toda a equipe, quando toda a preparação já estava feita. Deus só vai te entregar o teu destino, aquilo que você precisa viver, quando você estiver pronto, pronta para receber. E aí Ele manda um monte de aflição para você aprender e você foge. Ele manda um monte de problema para você amadurecer e você desiste. Deus, não! Era treinamento. Afinal de contas, a maioria das coisas que você chama de problema, Deus está vendo como um treinamento. E eu fui entendendo, estudando essa palavra, de que assim como Davi, somos nós. Davi veio de uma família simples, mas uma família nobre saiu dele. Davi veio de uma família sem dinheiro, mas uma família rica saiu dele. Davi veio de uma casa que não adorava a Deus da forma que ele adorou, mas uma geração de reis, sacerdotes e adoradores saiu dele. Davi veio de um pai que não era conhecido, mas 3.000 anos depois nós estamos aqui falando de Davi. Pessoas conhecidas vieram depois dele. O próprio Jesus é a raiz e a descendência de Davi. Deus pode mudar o destino de uma pessoa simples. Deus pode mudar o destino de uma pessoa que está num dia ruim. Deus pode mudar o destino de uma pessoa que hoje está na caverna. Deus pode mudar o destino de quem Ele quiser, porque Ele é o dono do destino. Deus faz o que Ele quer, quando quer, na hora que quer, com quem quiser. Então nós só temos um trabalho. Tinha uma música antiga que falava assim: é meu, somente meu, todo trabalho. Lembra dessa música? Muito antiga. E o meu trabalho é descansar em Ti. Esse é o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Descansar no Senhor. Senhor, eu não tenho opção, então provavelmente a única que resta é o que você quer. Onde eu aprendi isso? Com o que está escrito, com a verdade, a Bíblia. Senhor, eu estou com muito medo, eu não sou covarde, mas hoje eu estou com vontade de fugir, acabei fugindo para cá. Onde eu caí? Num lugar que denunciaram o meu destino. Talvez pela primeira vez Davi escutou a palavra: esse aí é o rei? Ai, 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 ai. Às vezes Deus vai te colocar num lugar que você fugiu por medo, para escutar uma dica do futuro. Davi, não sou rei não. E se fingiu de maluco, para poder sair daquela situação. E fugindo de novo, caiu em Adulão. Para quê? Para sofrer? Não. Porque estava lá, a Bíblia diz, o próprio salmista diz que Deus escreveu todos os nossos dias quando estávamos no ventre da nossa mãe. Estava lá escrito nos dias dele que ele treinaria um exército antes mesmo de ser rei. Isso é acreditar na palavra de Deus, é treinar o que você ainda nem tem.
Isso é confiar na palavra que vem do céu. É se preparar para o que você ainda não é. Porque se preparar depois que é perda de tempo. A graça de confiar em Deus é que Ele antecipa as coisas. Deus te mostra o futuro, para você começar a se preparar no presente. Para que Ele possa realizar todos os desejos do seu coração. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua casa, que não importa as suas dificuldades, que não importa a fase que você está atravessando, não importa o problema que você está vivendo, vai terminar bem. Vai terminar bem, diz o Senhor. Vai terminar bem, diz o Senhor. Agora deixa eu finalizar para você entender. Ninguém, absolutamente ninguém, tem certeza do seu próprio destino. Tinha a profecia sobre Davi? Tinha. Alguém profetizou que ele seria rei de Israel? Samuel profetizou e ungiu. Mas ele tinha certeza que isso ia acontecer? Nenhum ser humano consegue ter certeza. Porque se tem algo que é inerente ao ser humano é a dúvida. É o medo. Então Davi sabia que tinha possibilidade, mas não sabia se ia ser realidade. Ele sabia da possibilidade, mas não sabia da realidade. Hoje a gente fala com tranquilidade no coração, porque a gente sabe que ele se tornou o maior rei de Israel. Mas ele mesmo não sabia quando estava no processo. Porque no processo a gente tende a acreditar na dificuldade atual e não na profecia do futuro. Mas Deus está procurando pessoas que acreditem mais na profecia do futuro do que na realidade atual. Eu quero acreditar mais do que Deus me falou sobre os próximos anos do que aquilo que eu estou vivendo agora. Eu decidi acreditar mais na voz de Deus do que na voz das pessoas que estão hoje ao meu lado. Porque as pessoas que estão hoje ao meu lado só estão me desencorajando porque eu não estou treinando elas. Porque Deus me colocou nessa caverna para treiná-las e não para escutar o desencorajamento delas. Se Davi fosse escutar os 400 endividados, ele ia se tornar o próximo. Fala, não, meu filho, você está pior do que eu, você vai ser treinado por mim, senta aí. Ninguém está tão mal que não possa ajudar outros. Tem sempre alguém pior que você. Você conta a pior história do mundo. Aí eu vou te falar, sabe o que eu vou te falar? Já escutei pior. Porque eu já escutei tanta história. Você conta a tua tragédia para alguém que está do teu lado. A pessoa tem uma tragédia pior do que a tua. Sem contar aquelas que inventam, que gostam de se sentir mais vítima. Eu tinha um colega que qualquer coisa que você falava, qualquer coisa ele estava pior. Uma vez eu cheguei no trabalho, a colega de trabalho, eu cheguei no trabalho, estou com uma dor de cabeça. Ele, eu acho que estou com um tumor. Com ele era sempre pior. Eu falei, caramba, cara, não vou nem brincar com isso. Tem gente que se faz de vítima, mas tem gente que hoje é a vítima mesmo. Eu não sei qual é a tua situação, mas esse não é o teu fim. O fim será melhor do que o começo. É o que está escrito na palavra. Você vai terminar melhor do que começou. Você só precisa entender que o medo, as fugas, os erros e os pecados foram uma fase, não são tua realidade mais. Agora você se arrepende do que tem que se arrepender, abandona o que tem que abandonar e pula de fase. Sai da caverna e vai para o treinamento, sai do treinamento e vai para o trono. Pula de fase, porque parado não é mais o teu lugar, diz o Senhor. Sai da caverna, porque já acabou o tempo. A caverna de Davi durou pouco tempo. Tem gente que está na caverna. Agora por mim eu estou na caverna há 20 anos. Então, meu irmão, não foi Deus que te colocou aí. Caverna para Deus é só um tempo de treinamento. Você treina 9 meses, 12 meses. São treinamentos. Ninguém fica 20 anos. Deus não te chamou para morar nessa caverna. Ele te chamou para ser treinado na caverna.
Sabe onde é que foi a moradia definitiva de Davi até o dia da sua morte? O palácio. Ele não nasceu lá, mas Deus o colocou lá. Deus vai te colocar em lugares que você não nasceu. Deus vai te colocar em lugares que você não sonhou. Deus vai te colocar em lugares que você não imaginou, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor? Quem ama o Senhor fica de pé. Quero orar por você. Se você ama o Senhor, fica de pé. Porque essa é uma noite em que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai trabalhar ao nosso favor. Espírito de Deus, assim como tu foste com teu servo Davi, toma conta de nós nessa noite. Espírito de Deus, assim como tu agiste através de Davi, age através de nós nessa noite. Espírito de Deus, assim como tu guiaste teu servo Davi, nos guia nesta noite. Nós te pedimos, pois sem ti nada podemos fazer. Nós declaramos, sem ti nada podemos fazer. Toma o controle, toma as rédeas da nossa vida. Nós te entregamos o controle, nós te entregamos a nossa vida. Faz conforme a tua vontade. E nós declaramos na autoridade do nome que está sobre todo o nome, que nós vamos terminar bem. Nós vamos terminar melhor. Nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus. E quem crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Paz e prosperidade